E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de estudos, né? Na qual nós vamos continuar estudando Grécia Antiga. Pessoal, é muito importante pensar que nós estamos acompanhando o livro, tá? Ou seja, que vocês possam ir fazendo os exercícios do livro em relação aos nossos estudos e também lembrar de se manter atualizado, ou seja, eu passei a matéria, que você possa estudar essa matéria que eu passei, tá? Não deixar a matéria acumular na quarentena vai ser muito importante. Bom, falando isso, dados os recados, nós vamos começar aqui agora a aprofundarmos nos finalmente das características da cidade de Atenas e iniciarmos a cidade de Esparta, tá? O estudo. Nós percebemos o seguinte: Atenas e Esparta eram as duas mais poderosas cidades do mundo grego, sobretudo porque elas tinham sido colonizadas pelos dois mais poderosos povos, os jônios e os dórios, tá legal? Os jônios na região da Ática e os dórios na região da Lacônia. Esses dois grandes povos, eles tinham duas características muito importantes. Os jônios, que deram origem aos atenienses, eles eram especializados em comércio e tecnologia marítima. Já os dórios, eles eram especializados na tecnologia militar e com uma disciplina extremamente severa para que a dominação de outros povos fosse a principal via de sobrevivência. Ou seja, enquanto os jônios, enquanto aqueles que fundaram a cidade de Atenas, tinham como principal maneira de sobrevivência o comércio e a via marítima, ou seja, o comércio pelo mar, a dominação dos mares, da navegação, os dórios, ou futuramente os espartanos, tiveram a principal opção para a sobrevivência, a dominação de outros povos. Isso, porém, não está conectado só com a cultura de cada um, está conectado com a região que eles ocupavam. Enquanto a região da Ática ela era mais propícia à navegação, enquanto a região da Ática também permitia maior plantação, a região da Lacônia já era uma região mais seca e pedregosa. Então é muito fácil hoje em dia a gente olhar para os povos espartanos e falar: nossa, eles eram muito violentos, eles eram muito militarizados. Eles ficaram muito violentos, eles ficaram muito militarizados, também devido às condições que eles estavam vivendo. Então é bom lembrar que toda essa identidade cultural que os espartanos, seja dórios ou espartanos, desenvolveram, ou a identidade cultural que os jônios ou atenienses desenvolveram, tem uma relação com as necessidades materiais de cada povo. Tá? Ou seja, não é só a cultura que ajuda a explicar por que as pessoas pensam do jeito que pensam. É também a materialidade, ou seja, a realidade na qual elas estão inseridas. Tá legal? Bom, dito essa reflexão, a gente percebeu que uma outra questão forçou os atenienses a desenvolverem o sistema da democracia. Nós vimos que Péricles fez uma grande reforma, certo? Que aprofundou a instituição da democracia. O que é a democracia? A participação dos cidadãos na decisão política, na hora de decidir algo que vai afetar a todos e a tudo, né? Agora, é bom lembrar que a democracia ateniense era muito diferente da nossa. A democracia ateniense era uma democracia direta, ou seja, os cidadãos participavam em todas as decisões. Vamos construir uma ponte? Vamos fazer votação. Vamos fazer uma rua? Vamos fazer votação. Vai eleger não sei quem? Vai fazer votação. Já a nossa democracia é uma democracia indireta. A gente elege algumas pessoas para decidirem por nós sobre tudo. Deputados e senadores, governadores, prefeitos e presidentes são escolhidos na nossa democracia atual para representar a nossa vontade. Aí nós encontramos uma grande desvantagem da democracia indireta, ou seja, a democracia que nós estamos vivendo hoje em dia. Não somos nós que, no fundo, acabamos decidindo. A gente dá todo o nosso poder de decisão para algumas pessoas. E a gente tem que confiar nessas pessoas que elas vão fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Então, a democracia direta, ela tem muito mais possibilidade de dar certo, porque os cidadãos participam diretamente nas decisões de tudo. Agora, por outro lado, a gente também pode pensar o seguinte: o número de pessoas que decidiam na Grécia Antiga era muito pequeno. Então, juntava lá 10, 15 pessoas para decidir.
Porque nem todo mundo era cidadão na Grécia Antiga. Quando eu falo que a democracia na Grécia Antiga, em Atenas, permitia que todos os cidadãos participassem, nós já discutimos isso. Nem todos eram cidadãos. Mulheres não podiam participar, eram só homens com mais de 18 anos, era só filho de pai e mãe ateniense. Então, isso era uma cidadania seletiva, ou seja, era uma cidadania que excluía quase todos da política. Então, é legal ser uma democracia direta, porque todos vão participar de todas as decisões. Não vai ficar na mão de alguém que você tem que confiar nela, como a gente faz hoje. Mas, por outro lado, nem todo mundo podia participar. Hoje em dia, todos nós podemos e devemos participar da política. Afinal, o que é a política? A política é o processo de decisão coletiva. Toda vez que nós estamos decidindo politicamente, significa que estamos decidindo de maneira coletiva. Tá? E aqui eu gostaria que você anotasse isso que eu vou falar para vocês, porque é muito importante. Olha só. Aristóteles disse que todo ser humano é um ser político. Olha só que importante. O Aristóteles já falou assim, não, todo ser humano é político. Nada existe fora da política. Tudo que nós fazemos e tudo que nós pensamos é de maneira política. Por que que é a política? Pois a política é o processo de decisão coletiva, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu odeio política. Não tem como odiar a política, porque tudo é político. A decisão coletiva que você toma na sua família, lá na sua casa, tá? Ela é política, né? Então, eu coloquei assim, ó. Aristóteles disse que todo ser humano é político, pois a política é o processo de decisão coletiva. Tudo é político, tá, pessoal? E ninguém é neutro na política, não existe neutralidade. Ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu não sou nada. Esse eu não sou nada já é um posicionamento. Todo posicionamento, mesmo neutro, é um posicionamento. Isso significa que não existe neutralidade. Na política, se você não gosta de fulano, mas gosta de ciclano, você está opinando. E você fala, ah, eu não gosto de ninguém. Você também está opinando. Você está opinando em não se posicionar. E isso tem um problema, né? Porque quando você não se posiciona, você fortalece quem já está se posicionando. Porque uma decisão vai ter que ser tomada. Você querendo ou não, a decisão política ela tem que ser tomada. E por que eu estou discutindo política aqui? Porque na Grécia Antiga, a política era exatamente compreendida dessa maneira. A política não era separável da religião, não era separável da economia. Tudo é política. Então não tem como você falar que não gosta de política, porque tudo que você faz coletivamente é político. Tá? Então, na Grécia Antiga, as pessoas tinham noção disso. Em Atenas e em Esparta, as pessoas tinham noção que tudo era político. E todas as decisões são muito importantes. Todos precisam de participar do processo de decisão. Por quê? Porque tudo vai envolver. Se você deixa de participar de um processo de decisão, você está dando o seu poder para uma outra pessoa. Você nunca vai conseguir fugir da responsabilidade de decidir. Porque mesmo quando você não quer decidir, você decide que alguém vai decidir por você. Eu estou deixando esse raciocínio aqui bem claro, porque em Atenas e em Esparta, todos participavam da política, mesmo que não pudessem dar a sua opinião. Aí você vai falar, poxa, Felipe, mas você disse que os cidadãos é que podiam falar. Sim, em Atenas, os cidadãos é que podiam falar. Mas os escravos, os homens livres, as mulheres, todos estavam preocupados com a política. Todos estavam pensando o processo de decisão. Beleza, pessoal? E aí a gente teve aqui na nossa última aula essa reforma do Péricles, né? O Péricles comandou a política em Atenas por 30 anos, né? A sua administração possibilitou o desenvolvimento da arte, arquitetura, filosofia, ciência em geral. Foi um período tão notável que ficou conhecido como o século de Péricles. Beleza? Muito bem. E aí a gente vê o seguinte, como que funcionava a democracia em Atenas? Ela era dividida em órgãos de decisão,
tá? Tinham vários, olha só como é que era moderno o negócio. Tinha órgãos para administrar a política ateniense, que era dividido da seguinte maneira, ó, a democracia ateniense estava organizada da seguinte maneira: estrategos, grupo de 10 cidadãos eleitos anualmente que exerciam o comando militar e aplicavam as leis. Então, os estrategos, eles iam comandar a área militar e vão aplicar as leis. Ou seja, os soldados, aqueles que estavam à frente da área militar, era justamente quem aplicava as leis. O tribunal Eliastes, ou Eliastas, tá? O Tribunal dos Eliastas era um tribunal popular formado por 6.000 cidadãos, tá? Sorteados anualmente, e eles julgavam as questões da cidade. Ou seja, a população, pessoal, podia participar e devia participar todo dia da política, tá? Então tinha um tribunal, que era o de Eliastas, que tinha 6.000 cidadãos, e eles julgavam o que eles achavam certo e errado para a cidade de Atenas. E havia a eclésia, que era uma assembleia popular integrada pelos cidadãos. Era convocada conforme a necessidade e tinha poderes relativos à administração da polis, ou seja, da cidade, tá? As leis criadas e a sua aplicação, entre outras atribuições. Ou seja, a eclésia era um órgão para uma reunião, né? Mandava reunir todo mundo para eles dizerem o que eles estavam achando, o que era certo e o que era errado. Então, mais uma vez, o povo, que era cidadão, participando diretamente da política. E também havia a bulé, que era um grupo de 500 cidadãos escolhidos por sorteio anual, os quais preparavam as leis. Ou seja, quem fazia as leis era a bulé e quem aplicava as leis eram os estrategos. Olha que interessante, pessoal. A decisão de quem ia poder fazer parte desses órgãos era por sorteio. Assim, ficava sempre sem ninguém acusar ninguém de que você estava favorecendo fulano ou ciclano. Era sorteado. Porque pelo sorteio dá a ideia de que ninguém é melhor que ninguém. Se você é cidadão e eu também sou cidadão, vamos sortear. Porque você não é melhor que eu, então vamos sortear. Quando sai lá, beleza, agora é você. Depois vai sortear de novo, aí talvez seja eu. Então o sorteio era uma prática que permitia que todos que fossem cidadãos tivessem alguma chance de participar da eclésia, da bulé, dos estrategos ou do tribunal dos Eliastas. Tá legal? Muito bem. Agora a gente vai começar a estudar Esparta, beleza, pessoal? Leia aqui comigo, olha. Existem diversas polis gregas que poderíamos estudar. Entretanto, Esparta e Atenas se destacam pelo poder que desenvolveram entre outras polis em diferentes momentos e pelo fato de que elas são, em muitos sentidos, opostas. Diferentemente de Atenas, Esparta estava em uma região de terras férteis, o que favoreceu o aumento do cultivo de vinhas e oliveiras, proporcionando autossuficiência para a população. Outra diferença entre as duas cidades do estado são as reformas políticas realizadas em Atenas. Ao passo que Esparta, aconteceram poucas mudanças políticas e sociais em sua história. Leia aqui comigo, pessoal. Esparta estava dividida com base nos princípios do legislador Licurgo, segundo o qual os indivíduos tinham de viver para o Estado e cuidar dele. Ele criou um conjunto de regras que pregavam a austeridade, os princípios militares, o desapego ao luxo e ao individualismo. Então, pessoal, o legislador, que era Licurgo, o Licurgo era um cara máximo que vivia em Esparta, e ele mandava o seguinte: todo mundo de Esparta vai servir ao Estado de Esparta. Você não pode ter apego ao luxo, ou seja, riqueza. Você não pode ter apego ao individualismo, ou seja, só pensar em você. Você tem que pensar no conjunto, na cidade de Esparta. E todos são servidores do Estado espartano. Então, Esparta era muito diferente de Atenas. Em Atenas, as pessoas elas falavam o que pensavam e cada um tinha um poder de decisão. Em Esparta, não. Era o poder da coletividade. Um defenderia o poder coletivo. Você não ia falar o que você pensa. Você poderia votar, beleza, mas você tentava não participar sozinho da política, porque tudo era um processo coletivo e todos obedeciam ao Estado de Esparta, ou seja, os chefes, tá? Em Esparta, a sociedade se estruturava em 3 grupos. Vamos lá? Espartanos, ou seja, apesar do nome da Esparta, da cidade ser Esparta, nem todo mundo que morava nessa cidade era espartano.
espartano era o cidadão de Esparta, tá? Então, se você mora em Esparta, não significa que você é espartano. É bem diferente. Hoje, se você mora em Juiz de Fora, você é juiz-forano. Se você mora em Minas Gerais, você é mineiro. Em Esparta, não. Você mora em Esparta, beleza. Mas você pode ser um perieco, um ilota ou um espartano. Olha só, leia aqui comigo. Espartanos, grupo dominante composto pela minoria privilegiada, né, que tinha os direitos políticos, formava a base militar do Estado, ou seja, você era militar e podia fazer parte da política se você fosse espartano. Quem que eram os periecos? Grupo formado por camponeses livres, proprietários de terras, comerciantes, artesãos e navegantes. Pagavam tributos e serviam no exército. Ou seja, os periecos, pessoal, eram os comerciantes, as pessoas que precisavam de trabalhar, mas não tinham muito direito, eles não podiam participar da política lá. Não tinham direitos políticos, nem eram considerados cidadãos. Eles eram livres, eles podiam circular, fazer comércio, mas eles tinham que pagar pesados impostos e eles não podiam participar da política. E havia os ilotas, que eram os escravos, e eles pertenciam ao Estado, não tinham também direito político, mas também não tinham direito de livre locomoção. Eles só podiam sair de um lugar e ir para o outro se o dono deles deixasse. Tá? A sociedade espartana apresentava uma organização muito rígida, havendo pouca mobilidade social. Ou seja, se você nasce ilota, você morre ilota. Se você nasce perieco, você morre perieco. Se você nasce espartano, você morre espartano. Era uma polis, ou seja, uma cidade, com um regime oligárquico. O que é o regime oligárquico? Poucos mandam em muitos. Um regime no qual uma minoria é superior e manda em todos que é considerado inferiores. Além disso, os espartanos evitavam os estrangeiros, tá? Eles não gostavam de receber estrangeiros. Tá legal? Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui, porque agora eu vou pedir para você fazer um exercício, tá? Exercício da página 61. O seu dever de casa vai ser exatamente esse. Olha só, fazer os exercícios da página 61. Beleza, pessoal? Não vou pedir para você me enviar material no Google Sala de Aula essa semana e vou pedir apenas para você fazer os exercícios da página 61. Essa semana não precisa de me enviar exercício pelo Google Sala de Aula. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, beijo grande e até mais.